Então, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o tempo de vocês. Eu não vou tomar muito, eu espero a gente ficar ali nos 45 minutos. A Cloudez, a gente tem um blog, né, da Cloudez, e a gente tenta estar ali alimentando ele com conteúdo dos nossos parceiros mesmo, do que a gente tem várias agências muito legais que estão fazendo, que tem cases muito legais e que a gente quer passar aí para o mundo a partir do nosso blog. Então, a gente tem uma áreazinha ali de cases de sucesso, que são todos de parceiros nossos que estão aqui e que tiveram ações, né, tiveram algum tipo de projeto legal com a gente. Eu tenho uma listinha de perguntas, e aí a gente vai conversando, e eu vou escrevendo aqui, e aí depois eu faço o artigo. Aí esse artigo, como funciona? Eu escrevo o artigo, mando para vocês, vocês dão um ok, se quiser complementar alguma coisa, se quiser tirar alguma coisa também. E aí, na quinta-feira, a gente lança no nosso blog, e é divulgado no nosso Instagram, LinkedIn, nas redes sociais em geral. E aí eu posso marcar também a Lampejos, e aí vocês também podem ajudar nessa divulgação aí do nome de vocês. Combinado. Combinado? Aí eu queria conhecer primeiro qual foi o contexto de vocês, a história da Lampejos, onde nasceu, com quem nasceu. Então eu começo. Uhum. Bom, a Lampejos está no mercado há 19 anos, desde 2006. Eu sou sócio fundador da Lampejos, responsável pela direção executiva do negócio. Nós começamos como uma empresa de marketing digital, tá? Eu, particularmente, tenho experiência com internet desde o início da internet comercial no Brasil, desde 96, 97. Legal. E o Thomas chegou em 2015, numa fusão que a Lampejos fez com uma empresa de tecnologia. Tá? Vai dar 10 anos aí, hein? E o que aconteceu? Nós percebemos que mais tempo, menos tempo, o marketing seria uma disciplina independente e o que era o digital ia virar uma software house, uma empresa de tecnologia. Não ia fazer mais sentido ter marketing digital e marketing tradicional. Sim. Então, em 2014, a gente já estava se preparando para ir. Um detalhe, a Lampejo sempre teve a tecnologia muito forte, desde o início dela. Tá? Embora uma empresa de marketing, mas nós sempre tivemos desenvolvimento de tecnologia interno. E aí, em 2014, nós começamos a nos preparar para essa mudança. Marketing de tecnologia, veio o diretor de criação, atendimento, especialista na área de publicidade, da publicidade tradicional. E hoje a Lampejos é uma empresa com duas frentes de atuação, uma frente especializada em marketing e uma frente especializada em tecnologia, que é uma software. Muito bom. Elas funcionam com projetos independentes e tem projetos que acontecem aí na integração dessas duas frentes. Então, e qual é o pulo? Oi? Pode finalizar, Fábio. Então, hoje nós temos a capacidade, por exemplo, de entender que momento aquele projeto se encontra. Por exemplo, ele está numa fase de ideação ainda, um projeto de tecnologia, trabalhar na ideação desse projeto, conceitualização, desenvolvimento de um MVP, o desenvolvimento dele depois conforme as necessidades e lançamento dele para o mercado, que aí entra a frente de... Vocês pegam desde o iniciozinho até o lançamento, né? Ou também estratégias de quero aumentar a área de atuação, quero reposicionar meu negócio no mercado, e aí entram questões de marketing, mas vem também, às vezes, soluções que envolvem tecnologia. Legal. Qual que é o público de vocês? Ou é bem variado? O nosso foco é a indústria da transformação. Tá? Então, por exemplo, é muito difícil a gente atender varejo. Tá? Mas nós temos um varejista como cliente, que é uma revenda de John Deere. Legal. Aqui da região. A maioria dos clientes são indústria e clientes do agro. Tá? E empresas de serviço, também que está dentro daí do contexto da indústria de transformação. Sim. De onde que vocês são? A Lampejos fica em Americana.
Americana. interior de São Paulo. Eu estou em Nova Odessa, o Thomas está em Santa Bárbara. Vocês também trabalham home office, né? Todo mundo remoto. Legal. Hoje tem gente de Minas Gerais, de São Paulo, do Ceará, do Paraná. Massa. Eu acho que é o futuro pelo menos essa parte de serviços, né? Que a gente não precisa estar pessoalmente. Não. A gente também, a Cloudez tem time no Brasil todo. Começou aqui, eu sou de Brasília, começou aqui em Brasília, mas hoje em dia quase não tem ninguém aqui. Acho que tem umas 5 pessoas. Nós saímos dia 19 de março de 2020 para o home office, né, na condição da pandemia, foi aquele momento de isolamento, mas nós já tínhamos tudo estruturado na nuvem, nossos processos de trabalho, então para fazer essa mudança foi bem tranquilo para a gente. A gente sabia que ia chegar, a pandemia só adiantou. Acelerou, né? E aí, eu queria saber se vocês já pensaram em algum projeto que vocês tiveram aqui com a gente, que acha que é interessante dividir. A gente não precisa falar nomes, assim, se precisar, mas pelo menos a gente tem uma noção do que se trata, de que área que era. Você me fez a pergunta, eu estou pensando até agora, para falar a verdade. O que me passaram, o pessoal de CS que me passou falou que vocês são muito bons em SEO, né? Que vocês fazem um trabalho muito bem focado nisso também. Então, pode ser alguma coisa nessa área. Pode colocar isso no seu texto, viu? Quando você falou comigo lá a primeira vez, focar no projeto. E eu fiquei pensando, cada projeto tem sua particularidade. Então, sim, tem momentos que um item daquele projeto, vamos falar, a Cloudez foi super positivo para isso, porque auxiliou. Em outros pontos, se a gente olhar na visão de marketing, tecnologia com marketing, eu pego o caso de SEO. Poxa, fazer SEO, que aí não cabe a estrutura Cloudez, né? O desenvolvimento em si, estratégias, tá? Sim. Então, eu não tenho um específico para te falar, olha, esse projeto aqui, a Cloudez foi fundamental, porque é muito particular, tá? Mas eu posso citar aqui alguns casos, eu vou citar e você depois elabora no seu texto aí. Tá. Eu posso sugerir um, que eu acho que eu não sei se está na Cloudez ou não, Home. Está, eu ia citar ele também. Tá. É assim, nós temos um projeto que está com a gente aí, acho que desde 2016, que é o Teleconsulta. E deu problema o ano passado, ontem, e resolveram agora há pouco. Eu estou no ticket com o André até agora, e nesse momento a gente está resolvendo o final ali. Mas ele demandou de uma infraestrutura um pouco além, até que vocês mesmos não tinham. Então, foi um primeiro caso que eu levei para vocês, na época, Configure, né, que eu sei que é tudo junto. Sim. E eu falei, na época, diretamente com o Felipe. Até eu nem sei se o Felipe... Cloudez? Hã? A Configure é Cloudez? É a mesma empresa, Configure Cloudez? Sim. A gente a Cloudez é só para agências, e aí a Configure, uma empresa de fora pode acessar, né? A Cloudez, as agências são convidadas a fazer parte da Cloudez. Isso. Foi lá atrás. Então, assim, nesse caso, teve um tipo de servidor que o cliente falou assim, eu preciso que esteja no Brasil. E aí vocês não tinham uma infraestrutura ainda no Brasil, e o Felipe foi lá e comprou uma brasileira, não me lembro agora o nome, e ok, tá rodando até hoje nesse sentido. Eu sei que hoje até é mais fácil solicitar, mas foi o primeiro caso que vocês auxiliaram nesse serviço, senão a gente teria que procurar outro lugar para hospedar o site, né? Ele foi lá resolver. Então, tecnicamente, a Cloudez, nesse sentido, nos auxiliou muito, tá? Falando de funcionalidades, vocês vêm aí colocando novas funcionalidades, como a CDN com Firewall, isso ajuda muito, apesar que a gente editou ali que um CDN não estava funcionando semana passada, que quase ficamos malucos aqui, mas tudo bem, o André resolveu também posteriormente, tá? Então, numa questão de hospedagem de site, Cloudez, ela facilita a gente
nesse sentido de subir uma aplicação. A gente sabe que existem N plataformas igual ao Cloud 10 hoje, você vai lá, um clique e subiu. Mas isso há 4, 5 anos atrás não era algo que era prático, né? Hoje já está muito mais prático. Então, isso para a gente impulsiona, porque às vezes a gente precisa fazer uns testes rápidos, ok, dá para fazer local e tal, mas a gente vai lá, sobe uma aplicação, faz um teste rápido local, todos os devs olham e tal, beleza, validou, é isso. Então, ele é rápido nesse sentido e nos dá uma possibilidade de testar muito rápido algumas coisas, tá? Enquanto outras aplicações, vou pegar, por exemplo, um DigitalOcean, ok, vou lá sobre o servidor, faço uma instalação e tal, clique e tal, não sei o quê. Mas, poxa, eu tenho que fazer todo esse processo, tenho que subir um servidor novo e tal. Eu já uso um servidor que eu tenho e consigo fazer subdomínio e tal, tudo via painel, não preciso configurar nada, não preciso acessar SSH. Então, isso agiliza muito, tá? A questão de infraestrutura. Beleza? E agora, vamos falar um pouco mais uma visão marketing e tecnologia, ok? Esse primeiro site aí de Home, que o Fábio citou. Home é uma empresa brasileira e ela tem 7 filiais no mundo. Tá? 7, né, Fábio? Subsidiárias, exato. Então, o projeto como um todo era criar um primeiro site e neste site a gente iria replicar para outras subsidiárias. E que eu falei, subimos o primeiro site, criamos o primeiro site, desenvolvemos, colocamos em produção e depois em termos, resumidamente, replicamos, né? Mudando uma informação ou outra ali, mas a mesma arquitetura, o mesmo código. Então, isso facilitou muito todo esse processo, porque desde o desenvolvimento, a gente já faz o desenvolvimento na nuvem. Então, a gente já sabe o que vai acontecer ali, qual a Cloudera trabalha desta forma, no sentido X. Então, a gente já desenvolve sabendo como que é o servidor. Tá? Então, isso facilita o desenvolvimento. E quando a gente replicou, não tivemos problema nenhum. Tá? Eu vou pegar um outro caso, que é Terra Verde. A lógica foi a mesma, cria um e replica para outras frentes. Esse não está hospedado para vocês, tá? Mas online o desenvolvimento. Replicamos no nosso servidor de desenvolvimento, na Cloudera, os sites e ajustamos. A hora que a gente foi colocar no servidor final de produção, encontramos gargalos. E aí a gente teve que arrumar. Então, por isso que eu falo, a infraestrutura, nesse sentido, é super prática, quando a gente já sabe como que é por trás. Né? Ô, Luiz, sabe um case que eu acho interessante, que eu sei que está hospedado com vocês, ISB, não está, Thomas, hospedado com eles? ISB teve um caso que também muito legal, tem muita coisa por trás ali, tem um mapa que gera horrores de processamento, e aí teve um ponto que a gente até ia migrar ele, por questão de performance, mas a gente achou uma solução, mas uma solução interna nossa aqui também, tá? Que é um pouco técnico, desculpa, gente. Em vez dele rodar a query toda vez que o usuário acessava o mapa, hoje essa query é realizada uma vez por dia na madrugada, gerando um arquivo JSON. E aí a gente já percebeu que normalizou, porque o site vivia caindo, nesse sentido, porque carregava uma query muito grande. Então a gente já mudou ali um pouquinho e estabilizou o problema, tá? Mas a gente chegou assim a cogitar a transferir esse site por outras questões ali que não vem ao caso, mas que resolveu e manteve na Cloudera também esse ponto. Tá? Então, está mudando. A gente tem 8 clouds com vocês, um é de desenvolvimento, 7 é de produção, vamos falar assim, mas 2 clouds, tem mais de uma aplicação rodando. Tá? Então, aí é a nossa gestão aqui, entendendo como que funciona. Até um cloud específico, eu falei com o Andrei recente, se seria interessante separar o banco de dados de aplicação. Ele fez uma análise, ele falou que não via necessidade no momento. Então, ok, né, estou na dele ali, que ele analisou dados que eu não analisei aqui, que ele foi mais a fundo nisso. E está nesse sentido. Ô, Luiz,
A gente tem um outro que foi bem complexo para conseguir resolver, que foi o Drogal. Né? O Drogal, a gente tinha o site institucional e eles entraram com e-commerce totalmente à parte. E para acessar, a gente desmembrou o site existente, porque o institucional deixou de existir em termos, porque tudo isso foi para o e-commerce deles lá, uma plataforma deles, que eles juntam, enfim, eu acho que isso é Vetex hoje. E colocaram muitas coisas institucional no site. Só que uma parte do site institucional, que era o mapa das lojas, ele continua nesse site institucional, vamos dizer assim. E aí tem toda uma questão técnica de poder o site e-commerce acessar essa aplicação sem dar problema. Então, a gente teve todo um trabalho de cores realizado nesse site para ele ficar funcional. E aí, foi fundamental para que tudo isso fosse configurado, que é tudo nível servidor, não tem que a gente nível aplicação, tá? Ainda, então, tecnologia e marketing. Vou voltar a falar de SEO. A gente sempre aplica SEO nos sites, e alguns sites específicos a gente vai a fundo mesmo e vamos fazer uma estratégia de SEO, tá? Então, tendo toda a infraestrutura Cloudez online, tudo bonitinho, a gente sabe que o site funciona, indexado, e a gente não tem problema quanto a isso. Temos cases, Fábio, recente da própria Lampejo, que num grupo lá que você estava, uma pessoa de SEO viu o site e falou, poxa, legal a estratégia que vocês criaram, você compartilhou comigo, tá? Então, a gente criou uma estratégia de SEO que alavancou o nosso site. Então, é que Yandex provavelmente vai puxar, se você pesquisar Yandex, vai achar Lampejo como o primeiro. Então, aí vem da estratégia criada junto da aplicação, vamos dizer assim, né? Sim. O que mais que a gente teve? Deixa eu só pontuar um detalhe antes aqui. Ô, Luísa, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu estava analisando aqui, antes na nossa conversa, alguns cases que você tem no site, né? E eu entendo, nós estamos falando aqui de um case que vai falar dessa parceria Lampejo e Cloudez, mas, ao mesmo tempo, por se tratar de um case, pulverizar demais, a gente acaba falando quase nada de tudo. O que é mais interessante é a gente colocar foco em algum projeto que demonstre o potencial desse serviço ao ponto dele se transformar num case, né? Sim. O que eu posso tirar aqui, que me veio já em mente, é essa agilidade, né, de vocês de construírem vários sites e conseguirem replicar. E aí tem esses dois, né, do Home e do ISB, mas o ISB vocês falaram que não está aqui. Não, do ISB está. O ISB é Splinker Brasil, ele está. O que não está é Terra Verde, tá? Eu acho que Terra Verde não participa. E não precisa também, como Rede Drogal também não precisa. Talvez não precisa citar o nome, mas citar o que foi feito. Então, citar o nome. Do ponto de case, tá? Se a gente pegar o ISB, por exemplo, se a gente pegar Ponto Brasil, que é um site que talvez não tenha um potencial para entrar como case, porque ele é muito local, mas muita gente chega até Lampejos falando assim, pô, eu preciso fazer um site novo porque o meu site está com problema no painel, ou eu não consigo atualizar, ou o desenvolvedor sumiu, aquele monte de questão, tá? E o meu servidor só cai, eu não consigo ter... O meu site vive mais fora do ar do que dentro, e a gente sabe como desenvolver e contornar esse problema. ISB chegou com essa dor. Legal. ISB está aí já desde, você lembra, Thomas, 2015, 2016? 2016 ou 2017, e temos Massa Madre Blog, e temos FAN também, que é uma faculdade, que está com a gente nesse mesmo, chega no mesmo sentido. O site está com problema. Analisamos e vamos fazer um novo. Então, quando eu olho para ISB, quando eu olho para Home é um site que tem um painel de gestão único, onde 7 subsidiárias no mundo acessam seu painel de forma independente, sabe, para poder fazer a gestão dentro de um único site, dentro de uma única plataforma. E é um site que está no ar desde 2014, desde 2015, 2014.
Cada subsidiária é uma aplicação WordPress, né? Mas ele tem um padrão desenvolvido de todos são iguais. Uhum. Tem um ponto aí que eu acho interessante colocar, que é, e eu vendo isso, tá? Quando eu vou levar isso para vender um projeto de tecnologia da Lampejos, eu levo essa definição. A ONU tem uma definição de sustentabilidade que eu particularmente gosto muito dela, porque ela tem uma visão mais abrangente, que é sustentabilidade é toda ação que você toma no presente e ela continua impactando positivamente no futuro. Aí eu trago isso para a tecnologia. A gente sabe que um site, ele é um ponto de contato com a marca, com a empresa, ele funciona como um serviço 24/7. Então, é fundamental que esse site ele tenha uma premissa de desenvolvimento e de infraestrutura que ele impacte positivamente no presente e continue impactando positivamente no futuro. A gente constrói um alicerce. Eu levo isso, tá, no momento de apresentação, e as pessoas entendem na prática, depois, com o passar do tempo, o que isso significa. Então, Home, ISB, todos esses projetos Solvem, todos eles estão há bastante tempo no ar. O site de Home, por exemplo, teve o site da Home Matriz, que é Brasil, mas já desenvolvido pensando em acoplar 7 subsidiárias, em funcionar por subsidiária independente de linguagem. Eu posso escolher uma que eu quiser para ver da subsidiária que eu quiser. E por filtrar os produtos relacionados somente àquela subsidiária, porque eles não vendem todas as máquinas em todos os locais. Depois ele foi crescendo, ele teve, assim como o de Home, vou até pontuar alguns upgrades que tiveram, tá? De Home veio o site Brasil, depois veio Subsidiárias Mundo integrado, depois integrou um sistema para construção de LPs, de landing pages, pelo painel, para eles terem uma autonomia maior de trabalhar ações de marketing, trabalhar eventos. E desenvolvimento customizado nesse sentido, tá, Luísa? Não foi nenhum uso de módulo, plugin, nada. Foi personalizado. Uma outra questão que cabe nesse conceito de sustentabilidade, né? Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala em desenvolver aquilo que é necessário para o que esse cliente precisa, ao invés de arrastar um complemento ou um plugin que vai entregar um monte de coisa e ele vai usar 10% daquilo. Porque a gente entende que isso tem a ver com performance, tem a ver com uma boa indexação orgânica. Se a gente pegar Sprinkler, tá? O ISB, Instituto Sprinkler Brasil, olha só, é uma instituição, o objetivo deles no Brasil é relação governamental, tá? Uma instituição da FM Global, que é uma empresa de seguros mundial, e o objetivo qual é? Reduzir o número de sinistros de casos de incêndio a partir da disseminação do uso de sprinklers, aqueles chuveirinhos automáticos. Então, sim. Nós fizemos o site, depois o site foi implementado uma biblioteca, porque o ISB, tudo que existe de produção hoje, teórica, sobre o uso de sprinklers na língua portuguesa, é promovido por ações do ISB através do prêmio ISB, que é um prêmio acadêmico. Todo esse material... Como que escreve? É ISBE? Eu passei o link no chat aqui. É que a gente internamente fala ISB porque é Instituto Sprinkler Brasil. Tá. Então a gente chama de ISB, mas o nome é Sprinkler, Instituto Sprinkler Brasil. Tá. Que é esse site aqui mesmo. O que aconteceu? Com o tempo foi integrada essa biblioteca, onde toda a produção que é feita através do prêmio ISB, você pode fazer o download é computado pelo site, você pode solicitar gratuitamente a cópia impressa. Aí depois veio o mapa, eles têm um mapa no site que você pode consultar e comparar a legislação estadual de incêndio no Brasil. Vou montar uma indústria, monto no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul? Eu entro no mapa e acesso o que diz a regulamentação de cada um dos estados em relação ao incêndio para eu poder definir. Isso é fundamental para essa área. Aí, com o tempo, foi implementado o mapeamento de incêndio no Brasil.
Então, hoje o ISB ele passa a ser... Antes eles consultavam via bombeiros, eles não conseguiam ter uma visão mais abrangente disso, tá? Porque não eram todos os bombeiros de todos os estados que participavam ativamente. E agora é um sistema que faz uma varredura na internet e ele traz para esse mapa toda a notificação de notícia de incêndio. Então, eles passam a ter um número mais apurado dos casos de incêndio no Brasil. Então, você vê, é um site que vem crescendo com o tempo. Uhum. Foi criando braços, assim, né? E ele só se desenvolve. Em nenhum momento nós vamos dizer, não dá, vai precisar fazer um novo. Uhum. Esse conceito de sustentabilidade. E, do ponto de vista da parceria, né, tanto que nós temos 8 clouds com a Cloudez hoje, ele se sustenta porque nós conseguimos trabalhar da forma que nós acreditamos, porque nós temos essa relação próxima em cima daquilo que a gente precisa com vocês. É uma relação mútua, né? Como uma parceria deve ser. Então, antes da Cloudez, vocês já estavam em outra hospedagem? Ou... Configure. Vieram da Configure. Antes da Configure, teve alguma outra? Não, sim, na verdade a gente tem outros clouds fora da Cloudez por questões específicas também. Uhum. Mas vocês sempre trabalharam com nuvem? Sim. Não trabalham com hospedagem compartilhada, por exemplo? Então, a gente não, mas às vezes o cliente que fala, não vou mudar, vou ficar assim. A gente já sabe vamos chamar de riscos aqui, de colocar um site, por exemplo, num HostGate compartilhado. A gente já está calejado de onde pode vir o problema, entendeu? Nesse caso, nós não assumimos a responsabilidade. Mas daí é uma decisão dele, ok. O nosso é o pacote. Só hospedagem? Não. A gente não vende hospedagem, publicamente falando, mas a gente faz, eu não vou falar a melhor palavra, que é venda casada. Temos um site e oferecemos a hospedagem conosco. Vai do cliente assim, então não. Você fala, não, eu tenho aqui uma local web, eu tenho um VPS, eu tenho um Google Cloud, tudo bem. Entendeu? Não tem problema. Mas aí toda a manutenção do site não é conosco. Você quer ver o discase, o oposto do case? Fizemos um projeto de 11 sites para uma multinacional de indústria alimentícia PET. PET não, para animais, veterinário, tá? Sim. Um para cada marca. Um time de TI, 50 pessoas. Não deixa que vai ficar hospedado com a gente. Levaram para um servidor que eles locavam na local web, embora era privado, não era compartilhado. E ninguém olhou para aquilo. Passaram uns 2, 3 anos, todos estavam invadidos, todos estavam com problema. Ia dar mais trabalho, ia levar mais tempo entender aonde precisava ser arrumado do que fazer um novo. Começar de novo. E aí já vai contra a ideia de vocês, né? Sobre... Total. Sobre sustentabilidade. Se eu mantenho um cliente como esse, amanhã gera esse problema, ele não vai correr para onde está o problema, ele vai correr para mim. E aí eu vou gastar minha relação, sabe? Eu vou sair queimado no mercado. Não é esse tipo de relacionamento que a gente gosta. Muito legal. Então, a hospedagem ela virou um serviço de vocês, mas é como a gente estava falando, né? Ele é atrelado a outras coisas, a outras questões, vocês nem passam o valor, né? Por isso que eu vejo que talvez entender melhor essa parceria pode ser um bom motivo. Por quê? Hoje nós só hospedamos sites que nós desenvolvemos. Eu quero olhar para a performance desse site. Se a pessoa chegar e falar assim, quero hospedar com vocês, mas meu site agora, mas não quero desenvolver ele, eu posso falar, Cloudez, está aqui, hospeda esse pessoal aí, sabe? Sim. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com ele. O que já aconteceu na prática? Nós temos um cliente que eles são uma empresa de outsourcing, entre outros, eles têm uma frente de ITO, então eles oferecem infraestrutura. Tá? Nós desenvolvemos o site deles e foi uma ordem interna que, uma vez que eles têm infraestrutura, o site ficava hospedado com eles. Certo. A Ampejos configurou todo o perfil do servidor, ficou hospedado com eles, mas todo
o suporte, manutenção e atualização em backup era nosso, dentro da infraestrutura do cliente. Deles. Tá. Então, essa parte de segurança... a Cloudways ajudou vocês nessa parte de suporte? Vocês têm um suporte técnico aí? E aí, quando não dá, vem para o nosso ticket? Como que é que funciona? Parte técnico, prazer. É tudo no Tomás. Na verdade, aqui é onde afunila, tá? Porque, às vezes, o cliente aciona direto eu, porque já sabe que sou eu que estou na frente nesse sentido. Então, às vezes, eu faço aquela primeira verificação, eu olho, tal, checo, falo, não, realmente é infra, por exemplo, ou não consegui detectar, de fato, o problema, aí eu já abro o suporte para vocês, e aí eu já passo o mais detalhadamente possível para facilitar, até o lado de vocês aí, né? Eu lembro uma vez até que alguém me retornou, falou assim, se todo cliente passasse em vídeo explicativo, facilitaria o nosso lado aqui. Porque eu já vou pontuando para facilitar, porque afinal somos parceiros. Eu não vou jogar bomba e se vira. Não, cara, eu já olhei isso, creio aqui, mas eu não consigo resolver porque é infra. Entendeu? Legal, entendi. Então, eu posso colocar que existe vamos ver, um trabalho em conjunto, assim, né? Nessa parte de suporte. Sim. Legal. A gente tem vários níveis, assim, de parceiros. A gente tem parceiros que têm muito conhecimento técnico e a gente tem parceiro que não tem, que tem conhecimento de vendas mesmo, de marketing, né? E aí acaba que realmente, assim, desde pedir print da tela e vir foto da tela, e não print, até coisas mais loucas, assim. Então, realmente, quando a gente vê um parceiro que consegue falar a língua deles, o pessoal de suporte, eles devem ficar muito felizes mesmo. Para facilitar, né? Facilitar tudo. E é o que eu sofro, às vezes, com clientes nossos, que mandam lá, fala, tá, mas você só esqueceu de fazer isso. Aí, resolveu, quer dizer, não era problema. Não era problema, mas ele não sabia fazer, e estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. Então, é o que eu falei, meus tickets, às vezes eu tiro dúvida, eu falo, qual é o melhor caminho? Seria o melhor caminho A ou B? E aí, não, olhando aqui, eu acho que o A é o caminho, então vamos lá. Então, ter esse feedback técnico de infra é muito bom. É muito bom. Eu vou passar para você o link da home que nós comentamos, tá? Por favor, sim. A gente pode até atrelar no um link externo. Da home eu tenho minhas dúvidas, viu? Do ISB, ok. Do ISB é tranquilo. Falar dele. Da home eu queria dar uma olhada como isso está colocado. Tá. Aí por questões de compliance também com eles, enfim. Beleza. Aí, outro ponto que eu queria saber é se teve algum impacto financeiro vocês trazerem a hospedagem da Cloudways, se vocês conseguiram ter uma recorrência maior, se teve alguma coisa assim. Não, porque, como eu te disse, no valor da hospedagem nós não temos margem nenhuma. Tá? A nossa margem vem daí do serviço de o que é o suporte? Só para você entender. Tá. Tem um treinamento para a pessoa atualizar esse site por lá, da equipe deles. Amanhã entra uma pessoa nova ou ela não lembra como faz, nós damos suporte para isso. Tá? Amanhã ela tem uma ideia de como... tem alguma ideia, ela valida com a gente. O que é a manutenção? Os sites, a maioria são em WordPress, tá? E o WordPress, ele vive atualizando. A última vez que eu vi, total, são uma média de 8 atualizações mensal. Tá? Desde atualizações mais simples, que acontece recorrente, até atualizações mais graves, maiores, mais emergenciais, troca de versão de sistema, realmente. Então, a gente mapeia, é feito a atualização do site dos nossos clientes no servidor de desenvolvimento, validou, sobe no servidor de produção. Então, o site não chega nem a sair do ar. Sabe, não existe construction ali. Então, essa é a manutenção. Tem clientes que têm backup, e aí nós temos uma rotina lá que olha que faz esse backup, né? Como nós temos o que fica ferindo essas URLs, certificado de segurança, para avisar a equipe de TI pelo chat.
do que precisa ser feito, enfim. Legal. E é esse serviço que nós cobramos. Entendi. Essa parte que vocês comentaram, né, que chega algum cliente que não tem, que já tem a própria hospedagem, não tem interesse, vocês aplicam alguma coisa da nossa, que a gente tem um curso de mentalidade cloud, né? Essa parte de argumentar, falar sobre o cloud, qual que existe, né? Vocês. Sim, aí tem essa educação, que eu digo. Sim. Tem clientes que, por exemplo, vende uma hospedagem compartilhada, e a gente já fala, olha, o que é hospedagem compartilhada? É isso. A gente pode trazer para o cloud, a gente pode trazer para um cloud único para você, que a gente tem casos que o cliente vai lá e tem um cloud único para ele. E tem outros que não, trouxemos para o cloud, mas nós gerenciamos as aplicações dentro desse cloud. Mas aí é competência nossa de dosar qual aplicação a gente coloca. Né? Sim. Então, é trabalho nosso. A gente teve casos já de dar upgrade interno, de ter e-commerce, não, vamos desmembrar ele para um cloud único para ele, porque já está demandando de mais recursos. Então, a gente tem todo esse trabalho de analisar. Mas, sim, o cloud a gente educa na venda. E até o Fábio está mais à frente, já até comenta isso, porque ele já sabe como fazer, já entende mais ou menos como que está. Ou ele me pergunta, Thomas, como está esse site? Compartilhado, é assim, assim. Ele vai lá para o comercial e vai vender. Legal. E faz diferença, Fábio, você acha, quando você traz esse ponto de que ele vai ter o espaço dele? Total. Mezani foi para lá, Thomas? Então, o Mezani... Olha só, vou te dar um exemplo aqui. Nós estamos na etapa final de 2 projetos web, tá? Um como indústria de alimentos. Eu tive na semana... Etapa final eles estão finalizando a atualização de conteúdo para fazer a validação e subir, tá? Já ficou definido que vai subir em janeiro, porque eles vão sair de férias agora também, junto com o nosso recesso. Inclusive, a indústria não para, mas o responsável pelo marketing vai sair de férias. E nessa conversa de entender o nível de satisfação dele, da nossa entrega, dos processos, né? Porque eu quero validar na prática aquilo que eu vendi na teoria. Sim. E ele falou que o grande diferencial na escolha da Lampejo, tinham outras 2 empresas participando, foi que ficou claro para eles que nós já estávamos interessados no processo, no projeto, antes mesmo de ter uma proposta de valor. Sabe, a forma como nós conduzimos isso junto com eles, eles já sentiram ali que eles tinham um parceiro na mesa e que estava interessado no projeto deles. Isso vem em relação à educação, a tratar esses detalhes, a transparência, a vários fatores aí. Então, a gente sempre faz uma análise tanto comercial, mas técnica na medida possível, que nem todos a gente consegue aprofundar. Sim. E já consegue ter argumentos de venda. Né? E aí vem a educação cloud. Então, hoje, esse projeto aí que o Fábio comentou, ele está no nosso servidor de desenvolvimento. Dentro da Claudes. Ele está acessando ali, visualizando e tudo mais, e a gente deixa ele ciente. Fala, olha, o nosso servidor de desenvolvimento é um pouquinho recurso, um pouquinho mais baixo. Então, pode ser um pouquinho mais lento, mas depois ele vai melhorar. Vai para a sua e vai melhorar. A gente fica nesse sentido também. E aí, eu tenho outra pergunta que é sobre essa estratégia de precificação. Vocês já me falaram um pouquinho ali que vocês fazem mais os serviços de suporte, treinamento, manutenção, essa que é a estratégia de vocês, né? Aliás, começa desde antes, né? De fazer o desenvolvimento do site por conta de vocês, e aí depois essa parte de suporte, né? Isso. Tem algum projeto de sistema, Thomas, que está na Claudes? Temos um que está na Claudes, mas ainda, de fato, não está no ar, que é do próprio RapLago, né? Aí é um sistema 100% na Claudes. Ainda assim, a RapLago está no Cloud 2. Tem ali, então... Com quem? Tem só dele? Não, o RapLago não é só dele, não. Ele está compartilhado em todas as aplicações nossas. Hoje? Hoje? Desenvolvimento.
É que está em desenvolvimento ainda, né? Não tá, mas assim, está dentro da Cloudez. Quando isso entrar no ar, merece um case só dele. Ah, sim, com certeza. Que aí a gente leva ele e talvez leva o próprio site da empresa, né? Porque aí tudo bem, é duas aplicações que uma não compete à outra, mas aí é decisão futura. A gente tem, por exemplo, no próprio teleconsulta, toda a gestão de cadastro, que eu falei, esse case técnico é muito interessante. A gestão de cadastro ali dos estabelecimentos não é feito no WordPress. Ele tem um painel separado em Laravel. E temos também o da visita, Fábio, que é o da portaria lá, que é um sistema, é um mini sistema, mas é um sistema também rodando na Cloudez. Legal. Nossa, eu escrevi tanta coisa que eu não sei nem mais onde estão as perguntas que estão aqui. Mas acho que eu tenho bastante conteúdo. Eu queria saber se vocês conseguem pensar em algum número, assim, que a gente possa trazer para o case, sabe? Talvez, ou performance, ou de acessos, assim, essa mesmo, da ISB, né? Tem muito acesso? Tem alguma coisa? Tem um site, é que eu não sei como ele está hoje, eles tinham parado um pouco com a estratégia no site. Mas que também está dentro daquele perfil que eu te falei. Esse site é um blog de uma fabricante de fornos portuguesa que tem uma filial no Brasil, e ele, antes de começar essa onda de fermentação natural, eles já estavam trazendo conteúdo sobre isso na internet, eles viraram a maior referência sobre fermentação natural, e a pessoa que é responsável por isso, ele é uma sumidade dentro do mundo dos padeiros de fermentação natural. Por quê? Ele dá essas consultorias na montagem de padarias pelo Brasil, tá? E ele leva Forno Ramalho junto. Na época, eles tinham 1 milhão de visitas mês, se eu não me engano, única, tá? E eles reclamavam que caíam demais. Aí nós desenvolvemos o blog novo e trouxemos para a hospedagem da Cloudez. Na época era Config ainda, Thomas. Fala tudo junto, mas a gente trouxe para novo site, a gente trouxe para... Nunca mais tiveram problema. Então, porque no desenvolvimento do site, é claro, no antigo, tem um lance lá de autor, era usuário, a gente falou, não precisa. Então, vamos mitigar erros. Então, a gente já começa a desenvolver a aplicação, seja ela qual for, pensando em N fatores. Performance, gestão, marketing, segurança. É o básico. Aí, dentro disso, qual vai ser a estratégia? Vai ter estratégia de SEO? Não vai ter? Vai ter. Aí, esse site vai ter muita questão de vídeo, a gente vai usar uma plataforma externa, vamos fazer embed do YouTube e assim por diante. Tá? Então, mas o básico, que eu chamo de básico, em todos os projetos a gente pensa nisso. Tem que ter. Né? E a coisa que a gente não faz, infelizmente. Tá? Eu não entendi. Não, ou infelizmente não fazem, mas felizmente para a gente que eles não fazem. Outras agências, né? Tá. Entendi. Fábio, eles tinham parado com a estratégia, viu? De fazer as publicações e tal. Então, eu compartilhei só por curiosidade, tá? Mas eu sei que está parado. Assim como o teleconsulta que o Thomas cita, teleconsulta já teve o seu forte, era o principal site de sistema de busca de serviços da região. Hoje também está num outro... assim, tecnicamente a arquitetura é legal, mas ele como negócio já não é interessante. Tá? Entendi. Luísa, o que mais eu acho interessante colocar, tá? Do ponto de vista da Lampejos. Se você acessar, tem a questão dessa visão de sustentabilidade, né? Isso vale para todos os nossos projetos, independente de marketing ou tecnologia. Se você acessar o nosso site, ali tem, assim, de forma resumidamente o que nós fazemos, que é gerar valor nas relações estratégicas de marketing e o potencial das novas tecnologias. Temos uma metodologia própria de trabalho, e isso é um baita diferencial, tá? Quando eu falo que eu vou nas conversas com o cliente para validar na prática o que eu vendi na teoria, é porque eles passam a entender que isso faz sentido realmente, sabe? É comum para a gente o cliente falar assim, poxa, foi excelente. A Aline, que é a nossa gestora de projetos,
ela em nenhum momento ela deixou nenhuma reunião se perder do foco. A gente estava se perdendo, ela vinha, trazia todo mundo e nos empenhamos ao máximo para poder trazer tudo dentro dos prazos combinados, porque vocês estavam num ritmo aí que era bonito de se ver. Tá? Nós temos, e essa metodologia ela é modular, porque a gente acredita que é melhor errar do que não tentar, né? Então é melhor investir menos em cometer um erro do que ficar parado. E escalável também, que está relacionado a essa visão de sustentabilidade. Sim. Legal. Gente, eu acho que eu tenho bastante conteúdo. Eu vou organizar aqui tudo que eu escrevi, tudo que vocês me trouxeram. Eu vou precisar de vocês. Eu vou enviar também o documento. Eu posso. Fábio, se você puder me compartilhar comigo o seu telefone, que eu envio para você também. Para vocês assinarem um terminho, né? Permitindo que a gente poste isso, mas antes de postar qualquer coisa no nosso blog, eu passo para vocês o documento, esse conteúdo que eu escrevi. E aí eu vou precisar... Tá bom, obrigada. Eu vou precisar também de uma foto de vocês. Vocês têm? Vocês já se conhecem pessoalmente? Sim, né? 10 anos, mesmo morando longe. Não, antes da pandemia era presencial. E eu estou a 15 quilômetros da Lampejos, que fica em Americano, o Thomas está a 15, está em Santa Bárbara, que fica em Americano. Então, ela está no centro. No caso, nós aqui estamos bem próximos, Nossos filhos estão na mesma escola. Ai, que da hora. Então, bom, eu preciso só de uma foto de vocês para poder ilustrar mesmo. Se tiver uma foto com a Lampejos, o que vocês quiserem, assim. Do logo de vocês também eu vou precisar, um PNG. Mas eu peço tudo isso por mensagem, para ficar reunido. E aí eu mando também o documento. O documento é assinado online pela plataforma aqui de assinaturas. Perfeito. Teve uma... Eu acho que não saiu nenhuma foto a gente junto na confraternização, né, Thomas? Eu acho que não, porque só tirou foto junto quando estava todo mundo, né? Mas acho que eu e você junto não vai ter. Porque a semana retrasada reuniu todo mundo presencialmente. Foi a confra de vocês. Mas eu dou uma olhada. Me fala... Achei me confirma. Achou? O Thomas é o quê, Thomas? Qual que é o seu cargo na Lampejos? É o gerente de projetos de TI. E Fábio, você é o CEO. Você se chama assim? Diretor-geral. Diretor-geral. Beleza. Tá ótimo. Então, tá certo, gente. Eu mando para vocês tudo que eu precisar. E ele, assim, eu vou correr para sair, porque a gente quer que saia já quinta-feira agora, nas nossas redes sociais. Porque aí fecha o ano, semana que vem, a nossa última semana, depois só o suporte que fica aqui na Cloudez. A gente tem uma folguinha. E aí a gente corre com isso, beleza? Luiz, então, o quanto antes você fechar, para a gente ter um tempo aí até para poder ler, analisar, te enviar isso, se tiver algum ajuste, tá? Beleza. O meu olhar vai ser mais para essas questões do que quem pode citar, quem é bom não citar, tá? Combinado. Quanto ao ISB, eu já te falo de primeira, tranquilo citar. Home tem alguns detalhes ali, enfim, que pode ser que demande um tempo maior se você não consiga publicar na quinta. Tá. Luiz, é você que faz todas as entrevistas de todos os parceiros aí? Ou tem outra pessoa? Não, fica comigo. Tá. Porque, no caso, eu estava pensando, você falou de ter números, né, para juntar. A gente tem um e-commerce que tem mais de 14 mil itens. Entendeu? Não sei se é um big number aí para você. Mesmo as visitas de home também, Thomas, sabe, se der uma olhada no número geral, somando as 7 subsidiárias por mês... Essa podia ser uma boa. Visitas não. Produtos cadastrados. Opa, a Home, vocês acham que seria um problema a gente falar dela sem falar o nome dela? Sem falar o nome, acho que não tem problema. Pode falar que a gente não tem acesso, Fábio, ao Google de todas as subsidiárias. A gente só tem da principal.
Tá? Tá. Mas eu poderia levantar esse número. Se for esse caso, Luísa, você me aciona no WhatsApp, então você consegue algum número de acesso X, Y, e eu Tá. posso por aqui e eu levanto, tá? Fechado. Então tá certo. Obrigada. Atrasei aí 10 minutinhos, mas valeu, Obrigado. gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, viu? Até mais. Até mais. Você. Até Tchau, mais. tchau. Tchau. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, Oi. é justamente essa questão dos cases, eu tinha visto já, é mais comercial do que técnico. Né? Porque eu falei, não tem um específico, vou contar casos. E aí, que primeiro ela me abordou específico, que a Claudesa ajudou. Aí eu fiquei pensando, eu estava conversando com ela no início, falei, eu tentei já respondi vários e-mails de vocês para falar com o comercial sobre programa de parceria, e até hoje não retorno. Bom saber, vou passar para fulano, então. Aquilo que a gente conversou antes, ela não responde. Tal. A gente tem que entender como funciona, ver o que é interessante para a gente, mas tem um ponto aí só. Ir para o cliente, isso aqui é o boleto da Claudez, sabe? A Claudez que envia, esse é o da Lampage, isso aí para o cliente é ruim. Porque quando a gente foi para a Claudez, né, tinha duas opções. Todos os boletos a Claudez iria gerenciar e mandar para o cliente, mas aí apareceu o nome Claudez, o que é ruim, ou a gente assume e faz como é hoje, como sempre fez. Então, não, tem que ser dessa forma da gente, não pode aparecer Claudez, né? Então, é meio complicado nesse sentido mesmo porque se é só uma hospedagem, quero só uma hospedagem, cara, é mais ou menos assim, cria-se uma outra conta na Claudez, um Lampage os dois, totalmente apartado e ok. E a gente não dá suporte, não dá manutenção e fica lá. Né, que seriam as hospedagens pequenas, mas... Eu estou acessando o Analytics, mas ele não mostra os sites para mim. Faz um século que eu não acesso. Um século não, acessei aquele dia que ele deu aquele pico lá, né? Então, você falou que era SEO, mas foi um dia só o pico. Não era SEO. Eu identifiquei um dia o pico de acesso proveniente de tal informação, e você mostrou outro dia. Eu falei, cara, eu não encontrei esse dia nos dados. Foi dia terça-feira, começo do mês. Deixa eu pegar aqui, foi no dia 3. Só que o pico que eu peguei foi no dia 6, se não me engano. Alguma coisa assim, foi dias distintos. Eu falei, cara, não é o mesmo dia.